Em meio a toda aquela bagunça, Rouge aproveitou para pegar seu filho e fugir. Foi para uma pequena casa no campo, tentando escapar de tudo e principalmente de Leblon. Ela estava satisfeita, colocando as roupas no varal ao lado do filho, o pequeno Morgaret, que a cada dia ficava ainda mais parecido com o Conde Lancedil. Mas, para acabar com sua alegria, ela escutou alguém sussurrando seu nome, o Duque Leblon. Ela virou o rosto quase incrédula, sem acreditar que ele havia enfim a encontrado. Ele falava sorrateiramente do canto de uma parede, ainda temendo ter sido perseguido por alguns soldados. Olhava para todos os lados, na esperança de não ter sido seguido por nenhum inimigo, enquanto Rouge observava desconfiada aquele duque que se aproximava de seu filho. Leblon tentou tirar o pequeno Morgaret dos braços dela, dizendo que, se o Conde Seber não tivesse rastreado e encontrado o paradeiro do menino, ninguém jamais o encontraria novamente. Assim que o Duque Leblon tomou a criança dos braços dela, começou a falar coisas estranhas para o menino. Sua intenção era tornar Morgaret o príncipe herdeiro e colocá-lo no lugar do imperador. No entanto, Rouge jamais permitiria que aquele homem perverso, culpado de tantos crimes, colocasse as mãos novamente em seu filho. Assim que retomou a criança dos braços dele, o duque não pensou duas vezes e deu-lhe uma bofetada no rosto para que aprendesse qual era o seu lugar. Gritou com ela, perguntando quem pensava que era para agir daquela forma. Dizia que não passava de uma plebeia inútil, que no momento apenas servia de babá para o filho dele. Se não fosse pelos Lancedil, jamais teria cruzado o caminho dele. Ele afirmava que iria pegar Morgaret, pois o menino era seu filho e seria o príncipe herdeiro, enquanto o segurava de maneira imprópria. Rouge, vendo que a criança poderia se machucar se continuasse naquela posição, não se conteve e devolveu a bofetada na mesma intensidade. Após receber o golpe de uma simples plebeia, Leblon acreditava que ela havia perdido a razão. Mas Rouge não iria mais guardar nada para si. Gritou que Morgaret jamais fora filho dele. Ela bradava que havia suportado tudo que ele lhe fizera até aquele momento, mas não ficaria calada enquanto tentava usar seu filho como ferramenta. Ao ouvir isso, o duque se enfureceu novamente e levantou a mão para dar outra bofetada, decidido a colocá-la em seu lugar. Mas não conseguiu, pois as coisas começaram a se complicar. O Conde Seber alertava Leblon de que os guardas haviam encontrado o paradeiro deles. Enquanto corria, o duque gritava para Rouge que ela poderia esperar. Assim que voltasse, colocaria-a em seu devido lugar e depois jogaria seu corpo para as onças comerem. O duque Leblon não entendia por que o rei Átila estava demorando tanto. Ele havia prometido que chegaria à capital em 3 dias e esse era o combinado. Enquanto isso, em Andemburgo, ao sul do condado de Charles, os cavaleiros do rei Átila percorriam a região. O mais estranho era que não havia nenhum aldeão. Pensavam que talvez o duque de Charles tivesse ordenado uma evacuação antecipada. Diante das circunstâncias, acreditavam que deveriam vasculhar a área em busca de qualquer coisa que pudesse servir de provisão, já que as linhas de suprimento haviam sido cortadas devido à entrada repentina de Verma na guerra. Enquanto caminhavam pela região, sequer sabiam que vila era aquela, mas ao descerem dos cavalos e observarem uma lápide, tudo o que estava escrito nela chamou bastante a atenção deles. Parecia um aviso muito ameaçador da parte do Duque de Charles. Ali estava escrito que seria nesse lugar que o Duque de Charles, sua esposa e os gêmeos passariam juntos a infância. Agora, aquele monarca sabia que o local era especial para o Duque de Charles, já que havia sido onde ele crescera. Então, deveria nutrir certo carinho por aquele lugar, mas mesmo assim o havia abandonado tão facilmente. No entanto, com aquele aviso prévio, o rei imaginou que talvez o duque tivesse alguma carta na manga para estar tão confiante. Pensou em desviar daquele caminho ao amanhecer, mas naquele dia decidiu que os soldados descansariam. O capitão, porém, acreditava que o objetivo era atacar a capital sem demora e que se pegassem a rota para Gema, iriam apenas atrasar ainda mais. Dizia que o relatório do Conde Seber afirmava que já tinham se passado vários dias desde que o Duque de Charles havia marchado para o sul com suas forças, e até aquele momento não havia nenhum sinal dele. Isso soava estranho para o capitão. E quando as ordens do imperador foram transmitidas aos cavaleiros através do capitão, todos ficaram incrédulos. Era a repentina decisão do rei Átila de desviar para Gema.
Também não entendiam por que deveriam usar aquela vila como ponte de apoio e seguir em frente, já que já haviam perdido muito tempo perto do rio Arém. O capitão, apesar de não dizer em voz alta, pensava que não havia necessidade de tanta cautela. Contudo, não poderia ir contra as ordens do rei Átila. Sabia que ele era sábio, mas lhe faltava experiência em guerra. Em tempos como aquele, era preciso preparar e orientar o rei, que ainda era jovem e não havia presenciado muitas batalhas. Por isso, não sabia quais decisões tomar no calor do momento. Depois que amanheceu, eles tomaram outro rumo, agindo com bastante cautela. Essas eram as ordens do monarca Átila. Ele pensava que, se fosse descuidado, teria de avisar seus soldados com mais rapidez. Os tenentes não faziam ideia do quão formidáveis o Duque de Charles e a Ordem de Elton realmente eram. O monarca não queria dizer a verdade para não desencorajar soldados, capitães e tenentes. Mas, na realidade, estava tremendo diante da ideia de enfrentar a fúria da casa de Charles. Seu plano era continuar agindo com cautela, esperaria até o amanhecer e enviaria uma patrulha para vasculhar a área em busca dos soldados de Charles. Quando soubesse sua localização, atacaria todos de uma só vez. Mas, ao perceber que os patrulheiros estavam demorando, Átila se culpava, pensando que deveria ter avisado sobre o quão perigosos eram os soldados de Charles e a Ordem de Elton. Enquanto fazia sua própria ronda em busca dos patrulheiros, ao longe viu que todos haviam sido capturados pelos homens da Ordem de Elton. O Duque de Charles também aguardava ansioso por aquele monarca. Tentando provocar, Átila dizia que Pervin não deveria se gabar apenas por ter capturado alguns soldados que faziam parte da ronguarda. No entanto, não adiantava blefar diante do leão. O Duque de Charles não era nenhum novato e deixava claro que não era impossível derrotá-lo. Perguntava se o rei já havia se esquecido de que foi aquela mesma ordem que colocou o pai dele de joelhos. As palavras de Pervin deixavam o monarca ainda mais cauteloso, mas ele estava com pressa para resolver tudo aquilo. Tentava passar confiança, mas era evidente que tinha medo de ver todo o império em chamas. Era claro que o rei Átila só havia chegado até ali após seguir o rastro da destruição deixada pelo Duque Blandin. Até mesmo o Duque Leblon era mais astuto e habilidoso do que aquele jovem rei que agia com tanta cautela e deixava transparecer seu medo. Ainda assim, como monarca, ele não poderia recuar. Ambos desceram de seus cavalos, dispostos a resolver tudo em um duelo, enquanto suas tropas permaneciam intactas. Em uma situação daquelas, Pervin, veterano em batalhas, sabia que seria melhor aceitar. Apenas os dois sofreriam perdas. Antes de começar, o Duque Loiro resolveu alfinetar mais uma vez o jovem monarca. Queria saber se ele realmente tinha tanta confiança, estando ali apenas para limpar a sujeira que o Duque Leblon havia deixado para trás. Os dois trocaram golpes de espada, e Pervin, olhando nos olhos dele, dizia que mais parecia um faxineiro das bagunças de um duque mimado do que um verdadeiro monarca que buscava ampliar seu território. Os movimentos continuaram, e Pervin logo notou que o rei estava escondendo algo desde o começo. Aqueles não eram os golpes que havia mostrado no festival enquanto trocavam estocadas. Percebeu que Átila agia com prudência, ocultando suas reais habilidades. Mas o Duque Loiro não se deixou enganar, apenas ajustou seu condicionamento e atacou de forma mais firme. Assim, conseguiu lançar a espada do oponente para longe, mostrando que a vitória era dele. Os soldados, ao verem que Pervin era incrível com a espada e havia vencido o duelo em poucos movimentos, ficaram admirados. Olhando de cima para baixo, ainda com a espada em mãos, Pervin perguntou ao rei se ele aceitaria a derrota e se renderia amigavelmente. Átila, além de cauteloso, também era covarde. Tirou uma adaga do bolso, segurando-a firme, e declarou que jamais se renderia à escória da casa de Charles. E quando Pervin notou, já era tarde demais. Aquele monarca estava de pé com a adaga encostada no pescoço do Duque Loiro. Segurando a arma com as duas mãos, Átila estava disposto a desferir golpe fatal. Quando fez, o chão ficou marcado com a brutalidade daquele momento. Com todos aqueles fatos tristes ocorrendo no Império, até mesmo o céu parecia chorar. Um dos cavaleiros da Ordem de Elton corria para levar a notícia trágica. Primeiramente chegou ao palácio, precisava avisar o quanto antes ao conde Seber. E não era apenas aquele conde que estava ali. Outras pessoas, aliados do Duque de Charles, também se encontravam reunidos.
Enquanto isso, outro soldado da Ordem de Elton partia para a mansão Charles. Ao chegar com seu cavalo, foi recebido pela senhora Tilly e por Mariana. Irina também estava presente. Assim que ouviu a notícia, ficou tão abalada que não resistiu e desmaiou. A situação já estava tensa no Império havia muito tempo, e receber uma notícia como aquela dilacerou ainda mais o coração de Irina. Nas ruas, vagando como uma sombra, estava Leblon. Se esgueirava como um inseto peçonhento, murmurando para si mesmo por que o monarca Átila demorava tanto. Ele queria que tudo voltasse ao normal, para enfim retornar ao seu palácio. Foi então que foi interceptado por um guarda, que perguntou quem se aproximava. Ao ver que era o Duque Leblon, o soldado questionou o que ele estava fazendo ali e disse que poderia voltar para o palácio, a menos que desejasse ser eliminado pelos guardas do monarca de Kruger. Para muitos, aquela notícia seria devastadora, mas para Leblon, que há muito esperava por aquilo, o dia não poderia ser mais feliz. Finalmente, poderia voltar ao seu habitat natural. Sem dar ouvidos ao guarda, tomou outra direção. Logo caminhava pelos corredores do palácio, trajando um manto real. Ao seu lado, o conde Sébero parabenizava por aquele feito tão majestoso. É claro que, para Leblon, nada menos que aquela glória lhe era devida. E quando o conde ouviu da própria boca do Duque Leblon que ele seria o futuro imperador daquele império e que, por sua lealdade, receberia um título especial, Séber ficou satisfeito. Mas havia um porém: Séber deveria espalhar um boato. A versão oficial diria que Pervin havia tirado a vida do imperador César e que Leblon, tendo presenciado a cena, fugira apenas para salvar sua própria vida. Logo depois, o conde informou ao futuro imperador que o boato já havia sido espalhado aos 4 cantos. Leblon quis saber se o povo realmente acreditava. Séber sorriu e respondeu que não havia alternativa a não ser acreditar, já que o Duque de Charles, que sempre fora protetor dos plebeus, não estava mais entre eles. As palavras de Séber deixaram Leblon extremamente satisfeito. Lembrou-se então de quando o rei Átila havia observado a habilidade de Pervin com a espada. No momento, achara que o monarca apenas exagerava, mas ao ver o desfecho, percebeu que não eram palavras vazias. Ainda assim, isso pouco importava. Tudo caminhava conforme ele desejava. Agora, já sentado no trono, estava prestes a se autoproclamar imperador. No entanto, pelo semblante dos que estavam reunidos, não parecia que todos concordavam ou pactuavam com as atitudes de Leblon. Mesmo assim, ele ergueu a coroa. Disse que depois de tudo o que fizera, depois de salvar a própria vida ao presenciar a morte humilhante do antigo imperador, era mais que merecedor de usá-la. Com várias palavras lançadas contra Pervin, colocou a coroa sobre a cabeça e declarou que agora era o imperador absoluto. Qualquer um que ousasse se opor seria julgado como traidor, condenado e lançado às masmorras. É claro que alguns não conseguiram se calar, mesmo diante das ameaças de Leblon. Alegavam que não era assim que se decidia o próximo imperador e que aquele homem estava sendo autoritário ao recusar ouvir a opinião de todos. No entanto, Leblon não se importava. Achava que aquele homem poderia falar o quanto quisesse. Agora ele era o imperador e nada nem ninguém iria tirar aquela coroa de sua cabeça. Por isso, chamou os guardas para expulsar a pessoa que o confrontava. Não queria que os demais fossem influenciados por aquela podridão. Outras providências foram tomadas para sua plena satisfação. Antes, porém, deixou claro que o mesmo destino daquele rato aguardaria todos que ousassem ir contra a vontade do soberano. E, é claro, ele se referia a si mesmo. Falava de sua própria magnificência, afirmando que qualquer um que se opusesse seria considerado traidor e cúmplice de Charles em sua suposta tentativa de roubar o trono. Em meio àquela tensão, alguém gritou: "Vida longa ao imperador Leblon!" Outros seguiram o coro, talvez por medo, talvez visivelmente acuados. Essas palavras de aprovação agradaram o soberano, que já começava a agir como um verdadeiro tirano. Enquanto tudo isso acontecia, Átila, acompanhado de 2 guardas de sua tropa, adentrava o grande palácio, percorrendo os corredores até ser recebido por Leblon. Antes, foi interceptado por Séber, que lhe disse que Sua Majestade estava ansiosa e aguardava sua chegada havia algum tempo. Enquanto caminhavam, Séber comentava que Átila fora um fator crucial para a vitória esmagadora de Leblon e que este estava bastante inclinado a ser generoso. Assim que ele entrou, Leblon desceu do trono para cumprimentá-lo pessoalmente. Disse que era um prazer absoluto ver a pessoa que tanto contribuíra para aquele dia de glória. Afirmava que ficou impressionado quando Átila derrotou o Duque de Charles
e que, de fato, era necessário eliminar todos os traidores do Império. Mesmo estando do mesmo lado, Átila não se sentia confortável com as atitudes de Leblon, muito menos com as palavras que ele proferia. Leblon, porém, insistia. Dizia que Átila havia sido formidável e que esperava que as boas novas também chegassem a Kruger, pois agora os dois liderariam Sant Esteves juntos. Enquanto conversavam, as grandes portas do salão se abriram. As providências que Leblon havia ordenado estavam cumpridas. 2 mulheres foram trazidas para pagar por tudo o que, segundo ele, tinham feito contra ele. Irina, vestida de luto, estava abatida, com o rosto marcado pelas lágrimas. Ruge, por sua vez, tremia pela vida de seu filho. Apesar do sofrimento, Irina ainda tinha de enfrentar a presença do Duque Leblon, o que lhe revirava o estômago. Naquele momento, ele se dirigiu a Ruge, dizendo que a puniria com o exílio. Ela nunca mais chegaria perto de seu filho, Morgarete. Alegava que era isso que ela merecia, por ter ousado ir contra a vontade dele. Seria expulsa da capital e condenada a vagar por algum lugar qualquer. Em seguida, voltou-se para Irina. Disse que não sentia mais nada por ela e que agora não passava de uma mulher acabada. Mas, em sua benevolência, oferecia uma chance. Se ela recuasse em suas palavras, poderia aceitá-la de volta e fazê-la sua imperatriz. Para isso, bastava que se ajoelhasse e implorasse por seu perdão. Falava que se fizesse exatamente como ele dizia, teria uma vida longa e feliz ao lado de alguém que realmente poderia dar valor a ela. Irina, no entanto, se negou. Ele pensou não ter ouvido direito e a encarou, exigindo que repetisse. Desta vez, ela falou em voz alta, claramente, para que todos ouvissem. Jamais, em nenhum momento da vida, iria se rebaixar a ponto de se curvar diante de alguém como ele. Disse ainda que nenhuma punição do mundo a faria dividir o mesmo teto com um homem daquela natureza. Enquanto falava, Leblon a encarava. Estranhamente, parecia satisfeito. Sempre tivera uma queda pela duquesa, e agora via nela a força de uma verdadeira leoa. Irina prosseguiu. Para ele, Leblon não era um imperador, mas apenas uma história vergonhosa de alguém que tentou ascender, escalando sobre aqueles que o amaram de verdade. Afirmava que ninguém no mundo cometeria aquele erro novamente. Com um sorriso sarcástico, declarou que mesmo que ele arrancasse seu coração e o partisse em 1000 pedaços, nenhum deles sentiria sequer um resquício de afeto por alguém como ele. Disse que Leblon é tão desprezível que não merecia nem mesmo o ódio dela. Preferia apodrecer em uma masmorra a se tornar imperatriz ao lado de um homem tão pequeno. Furioso, Leblon ergueu a mão, pronto para colocá-la em seu devido lugar. Achava que ela não tinha o direito de levantar a voz contra ele. Mas antes que pudesse tocá-la, passos apressados ecoaram pelo salão. Alguém agarrou seu braço, impedindo-o de encostar na duquesa Irina. Era Pervin. De alguma forma, estava vivo e, diante de todos, declarou em tom firme. Se esse maldito ousar encostar um dedo sequer em minha mulher, eu o partirei em pedaços.